Mais uma vez foi exposto um pesquisador de uma reputação enorme por causa de fraude. Eliezer Meslier é um neurocientista que por décadas publicou resultados errados. Ele cometeu fraude. E a situação atualmente está piorando. Todos os jornais científicos dizem isso. A gente tem menos e menos artigos confiáveis. O que realmente é o tamanho do problema que nós pesquisadores estamos enfrentando no momento? Eu fiz aqui uma análise de quantos artigos, na verdade, hoje em dia não são mais confiáveis. Eu vou explicar exatamente como funciona a fraude na ciência e quais são os órgãos que são responsáveis. E no fim eu vou apresentar um resultado absolutamente chocante que diz até se a gente é mais no lado otimista. Já mais do que 50% dos artigos científicos, quase com certeza, incluem dados não confiáveis. E com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Então, vamos começar assim. Por que cientistas cometem fraude? Isso é óbvio, é por causa da carreira. Você precisa mostrar resultados fantásticos para você conseguir fazer a carreira. Isso não é um problema novo. Tem um exemplo muito famoso, que é Robert Millikan. Robert Millikan foi a primeira pessoa para medir a carga do elétron e recebeu um prêmio Nobel em 1923. Agora, já nessa época, ele tinha uns críticos que disseram que ele escolheu dados específicos para mostrar. No fim, Millikan tinha razão. Ele recebeu o prêmio Nobel de fato porque ele mereceu. Ele realmente mediu a carga do elétron. Mas na apresentação dos dados, talvez ele não era absolutamente científico. Mas hoje em dia o problema é muito maior do que isso. Millikan viveu numa época quando você faz um experimento que demora anos para preparar e você faz uma publicação que no fim vai te dar muita reputação, se fosse alguma coisa grande. Hoje em dia as colaborações são maiores, a gente publica de uma maneira diferente e a pressão de publicar é muito mais alta. Então, qual é exatamente o porquê cientistas cometem fraude? E isso vamos analisar agora. Então, para isso, vamos olhar para a estrutura típica de um projeto de pesquisa. E agora eu digo aqui na área do professor Carsten. Eu sou físico na matéria condensada, mas eu conheço também biólogos, psicólogos. Eu sei que essa estrutura mais ou menos é a mesma nessas áreas. Mas é claro que eu não posso saber exatamente se realmente foi o mesmo. E em alguns casos, como na física de partículas, é diferente. Mas na física de partículas eu acho também que não tem muita fraude. Então, sempre tem nos projetos um pesquisador ou vários pesquisadores principais. Isso normalmente é algum professor importante, o chefe do grupo, ou é um postdoc que está jovem e tinha uma ideia e ele tenta agora realizar essa ideia. Ele fica no foco do projeto. Ele normalmente é a pessoa que tem a visão melhor de o que está acontecendo. E claro, essa pessoa agora pode ser um físico, vamos dizer, na minha área, ele não vai ser especialista para tudo. Por exemplo, eu sou experimentalista, então quando eu preciso fazer cálculos muito complicados, eu preciso de um teórico. Ou quando eu preciso de um certo tipo de medida, eu preciso ir para Campinas, para o síncrotron, para realizar uma medida. E assim tem colaboradores com tarefas específicas. E esses colaboradores dão para os pesquisadores principais os resultados. Normalmente, esses colaboradores não têm muito interesse
pessoal no projeto. E dos muitos projetos em quais eles são envolvidos, mas não é o coração deles. Isso pode acontecer também, nesse caso eles vão virar também pesquisadores principais. Mas normalmente eles fazem o trabalho deles, que pode ser uma medida de espectroscopia ou algo desse tipo. Óbvio que não é assim que o pesquisador principal é a única pessoa que tem uma visão completa do projeto. Normalmente são envolvidos alunos e postdocs, que aqui no Brasil vocês chamam também de alunos. Esses alunos, eles são em contato com os pesquisadores principais e com os colaboradores. Normalmente os alunos podem fazer um mestrado, um doutorado, então o projeto faz parte da carreira deles, eles ainda não têm vaga, então eles estão tentando fazer pesquisa para a carreira deles. A visão deles da área provavelmente não é tão grande como dos pesquisadores principais, porque os pesquisadores principais já trabalham nessa área faz muito tempo, né? Então eles sabem mais, eles conhecem mais pessoas, mas o trabalho, a grande parte do trabalho, a análise dos dados e dessas coisas, normalmente os alunos realizam. Os colaboradores também têm alunos. Então, esses alunos, por exemplo, eles também trabalham no projeto e isso agora seria mais ou menos a estrutura. Agora podemos ver que a gente tem dois grupos diferentes aqui. Os pesquisadores principais e os alunos de pesquisadores principais, eles são aposta alta. Então, para eles, tudo que acontece aqui é muito importante. Se o projeto falha, para eles corre algo errado na carreira. O risco está no lado deles. Enquanto os colaboradores e os alunos deles é aposta baixa. Eles não têm tanto risco agora para carregar. Então, quando a gente pensa sobre fraude, a grande parte da fraude vai ocorrer dos lados dos pesquisadores principais e dos alunos dos pesquisadores. Simplesmente porque lá tem mais risco. Uma pessoa que não é muito empolgada no projeto e que não precisa se importar muito para a carreira dele, tem uma probabilidade menor, não zero, mas menor para cometer fraude. Vamos dar uma olhada nos pesquisadores principais. Quais são as motivações específicas para cometer fraude? Normalmente o pesquisador principal ele trabalha numa universidade ou não, ele é um postdoc sênior, então ele precisa publicar alto, significa em Nature ou Science, para conseguir vaga, ou se ele é professor, ele quer ter a próxima progressão, ou, e isso é mais comum do que as outras duas coisas, problemas de ego. Pesquisadores querem ter uma reputação alta. Quando você tem uma reputação alta, pessoas te convidem para congressos, você pode fazer muitos amigos, você sempre pode viajar, você é uma pessoa de interesse, você dá palestras onde tem muitas pessoas que escutam para você. Então, isso, de uma certa maneira, é algo que as pessoas gostam, né? Especificamente pesquisadores. Então, isso são as motivações. E os métodos, e agora eu vou citar os métodos, começando com os métodos intencionais, e no fim eu vou falar sobre as pessoas menos intencionais. Porque existe uma fronteira não nítida entre fraude e simplesmente cometer um erro. No caso que eu citei no início desse vídeo, a gente claramente tinha uma manipulação consciente de dados. O cara manipulou os dados conscientemente. Significa ele usou inteligência artificial e outras ferramentas para criar ou manipular dados. Isso, obviamente, é altamente fraudulento. Mas isso, com certeza, é muito mais raro, como eu vou discutir mais à frente também, do que outros tipos de fraude. Por exemplo, você pode ignorar contradições. Isso é muito
muito comum. Significa que dentro dos seus dados tem alguma coisa que é inconsistente com o resto, dentro da sua teoria, que é inconsistente, e agora conscientemente ou inconscientemente você ignora isso. Você normalmente se convence que não é importante isso, além do fato que obviamente é importante em muitos casos. Então isso cria muitos problemas na ciência. Isso já cai na categoria de vieses psicológicos. Então, quando você faz isso conscientemente, é obviamente fraude, mas quando você faz isso inconscientemente, você simplesmente é incompetência ou alguma coisa. Também existe simplesmente negligência, né? Existem um monte de pesquisadores que querem publicar é importante, então eles não olham tanto, talvez eles reparam algo, mas eles estão preguiçosos, então eles não vão analisar esse problema. Sabendo que na ciência você precisa publicar muito. Publicar muito é difícil se você faz bem, mas não é tão difícil se você não faz bem. E, de fato, a literatura hoje em dia tem um monte de artigos que contêm erros ou que, obviamente, tem teorias inconsistentes com a realidade. Então, talvez o pesquisador sabe disso, então ele também fica mais preguiçoso em botar muito trabalho nos projetos dele. Ou ele nem sabe, ele nem entende, mas ele simplesmente é vítima de um viés psicológico aqui. Que eu discuti muito na minha série sobre pensamento crítico, que eu posso botar aqui. Uma outra coisa que pode acontecer é algo que eu chamo de incompetência cuidada. Existem pesquisadores que têm medo de aprender algo, ou pelo menos assim aparece, sabendo que talvez pode criar uma contradição, né? Esse tipo de ignorância a gente conhece também, né? Quando a gente quer fechar os olhos da realidade porque a gente tem medo que a realidade não é o que a gente gostaria de ser. Isso também existe em cientistas e como eu tinha explicado no meu série sobre pensamento crítico, pessoas inteligentes são mais suscetíveis para certos vieses psicológicos do que pessoas menos inteligentes. E a maioria dos pesquisadores é relativamente inteligente. Então aqui temos um problema que na ciência é bem relevante. Então vamos agora falar sobre os alunos. Os alunos também cometem fraude, né? Mas em maneiras diferentes. As motivações são claras. Eles estão no momento crucial da carreira e em alguns casos eles querem agradecer o orientador, o colaborador. Eu lembro quando eu fiz a minha graduação, eu sempre tinha medo de que os meus dados não concordam com a teoria. Felizmente eu trabalhei com um teórico muito bom que me explicou que isso não é o caso, que os dados são o que eles são. Os alunos também querem se formar e agora tem um monte de alunos que nem querem continuar mais na ciência. Então eles sabem que eles nunca vão sofrer consequências se agora eles fazem algo errado, porque eles não vão ter mais contato com o mundo acadêmico. Outra razão que é bem comum entre alunos é que alunos subestimam ou superestimam a importância do seu trabalho. Quando eles subestimam a importância do trabalho, em muitos casos eles manipulam dados porque eles acham que não tem relevância de qualquer jeito. Quando eles superestimam a importância do seu trabalho, eles talvez acham que eles precisam ter um certo resultado, porque se eles não têm, outra pessoa vai ter, e eles têm certeza que vai ter esse resultado, então eles começam a manipular os dados. Os métodos são claros, manipulação de dados, mas isso também, no caso deles, é um pouco difícil. Porque quando um aluno manipula dados, muitas vezes ele ainda não tem o conhecimento para entender como esses dados devem ser. Enquanto o orientador sabe como esses dados devem ser. Então, em muitos casos, o orientador vai dizer, não, alguma coisa não está certa com esses dados.
Claro que ele não sabe se foi manipulação ou um erro na análise, mas aqui para um aluno isso é um desafio um pouco maior. Mas claro, negligência e essa incompetência cuidada também são algo que pode ser presente entre alunos. Eu tinha mencionado que, além de alunos, também os colaboradores e os alunos de colaboradores podem cometer fraude, mas eu acho que isso é muito menos comum, além do fato que eu conheço pelo menos um caso onde isso era o caso. Existem agora estatísticas. Isso aqui é de Nature e isso é o número de artigos que foram tirados por causa de fraude por ano. Então, vocês conseguem ver que esse número aumentou já, faz bastante tempo que aumenta. Só para dizer, a linha azul é para artigos de congressos, que não são artigos de verdade, vamos dizer, e essa laranja são realmente os artigos que as pessoas normalmente se referem, né? Mas então essa curva azul tem uma razão para esse pico lá que agora a gente não faz parte desse vídeo para discutir isso. Então, essa linha laranja aqui, ela tem um pico que vai para cima. Isso vem com ChatGPT e também o aparecimento de empresas, de organizações que fazem nada do que artigos de fraude para ajudar pessoas no mundo acadêmico a fazer carreira. Então, isso aqui basicamente é o que realmente são os artigos que são identificados como fraude. Isso foi 2023, vamos extrapolar para 2024 e a gente consegue ver que a gente chega em mais ou menos 0,25%. Fraude na ciência é estudado não só por mim, mas também por pessoas um pouco mais competentes, como James Heathers, que também identifica artigos com fraude. Ele faz isso como um trabalho. E ele recentemente, no mês passado, publicou um artigo, atualmente não está publicado num jornal científico, ele está num servidor de preprint, que é algo importante na ciência que eu não vou explicar aqui agora, e ele chegou na conclusão que mais ou menos 1 em 7 artigos é fabricado. Isso são mais ou menos 15%. E agora eu digo para vocês o seguinte, se você sabe que 1 em 7 artigos está errado, o seu trabalho como pesquisador vira muito mais difícil, porque você não consegue mais confiar na literatura. Agora, eu vou mostrar que eu não concordo com esse resultado. Eu acho que esse resultado é extremamente otimista. Eu acho que a situação é muito pior do que isso. E para mostrar isso, eu vou lembrar vocês agora que 0,25% das publicações são fraudulentas. Essa pirâmide aqui, esse triângulo turquia azul, simboliza esse número. E esse outro, esse triângulo grande, é uma pirâmide que vai muito mais para baixo, como vocês vão ver em um segundo, e que simboliza todas as publicações que existem. Então, isso aqui são 0,25% das publicações. Essas publicações eles foram identificadas. Então, isso são publicações com um impacto suficientemente grande e manipulação suficientemente óbvia que alguém conseguiu identificar essas publicações como fraude. Então, para as ciências naturais, 1/3 de artigos é nunca citado. É um pouco menos, é 1/4, mas para as ciências sociais é um pouco mais, não importa. Vamos dizer mais ou menos do que 1/3, mais ou menos 1/3. Então vamos dizer que isso agora são aqueles que nunca são citados, mas além desses que nunca são citados, tem um monte de artigos que simplesmente não são suficientemente relevantes para fraude ser identificados. Eu digo então, a gente deve multiplicar esse número com 5
E isso faz que a gente tenha 1,25% das publicações que tem manipulação identificável. Só que a gente não identifica porque esses artigos são tão irrelevantes que a gente não se importa. Tudo bem. Mas agora, a metade de cientistas, eles devem ser capazes de manipular dados numa maneira não identificável. Simplesmente porque... Desculpa, mas se você sabe como manipular dados, normalmente você deve saber algo na sua área, então você deve ser capaz de fazer uma manipulação mais inteligente. Então, vamos multiplicar esse número por 2 por causa disso. 2,5% das publicações são intencionalmente manipuladas por pesquisadores principais. Porque isso ainda não pode conter a manipulação por colaboradores ou alunos. Porque, óbvio, que se o artigo é publicado e identificado, isso significa que é a história principal identificado como fraude. E isso normalmente significa que o pesquisador principal foi envolvido nisso. Então, agora a gente sabe que negligência e vieses psicológicos são muito mais comuns do que fraude consciente. Isso também eu tinha explicado na série sobre pensamento crítico, né? Então vamos dizer que uma estimativa agora seria que 5 vezes mais comum é negligência, um viés psicológico, do que fraude intencional. Isso seria mais ou menos a mesma razão como a razão entre quando a gente mente direto ou quando a gente diz algo que é para desviar a pessoa em frente da gente. Então, a gente chega agora em 12,5% das publicações que agora não são mais confiáveis por causa da má conduta de pesquisadores principais. Eu gostaria de dizer que esse número agora é muito perto de uma publicação em 7. Isso agora seria mais ou menos o mesmo. Mas o nosso jogo ainda não acabou. Por quê? A probabilidade para um aluno fazer algo mal, para fazer má conduta, deve ser a mesma como para um professor. E agora eu digo, vamos dizer que a gente tem 6 colaboradores por projeto que caem nessa probabilidade inicial, né? Pode ser menos, pode ser mais, mas eu acho que 6 é um número realista. Você também pode pegar um número mais baixo, mas honestamente falando, eu acho que isso é pelo menos não completamente absurda, e até agora a gente usou números relativamente otimistas. Nesse caso, como um pouco de cálculo de probabilidades, você chega em que 55% das publicações científicas não são confiáveis. 55%. Tinha uma época quando as pessoas diziam, tipo 30 anos atrás, que 2% dos artigos são não confiáveis. Eu agora acho que, agora a gente sabe que é muito mais, né? Se você tem 0,25% dos artigos identificados oficialmente e tirados dos jornais, deve ser pelo menos um fator 10. Né? Então agora a gente tem 55% das publicações. Significa, quando você pega uma publicação, você tem que analisar ela numa maneira crítica. A probabilidade é a mesma para ser completamente besteira do que para ser real. Eu acho que os meus números que eu usei aqui eram todos bem otimistas. Eu acho que o problema é pior. Eu acho que o número real é provavelmente mais perto de 70%. E eu estou dizendo isso vivendo no mundo da ciência e observando como durante a minha carreira, talvez é só a minha percepção subjetiva, talvez isso não é o caso, mas isso é
o que eu percebi, que durante a minha carreira, o nível de ser correto e fazer as coisas de uma maneira rigorosa já piorou. Pode ser que isso é só a minha percepção, mas com certeza aqui tem algo preocupante e todo mundo concorda sobre isso. Eu tenho certeza, referente a esse estudo, que diz que esse número é 1 a 7, significa mais ou menos 15%, que também, se você olha para esse estudo, o cara vai dizer, mas isso não inclui todos os estudos que não são confiáveis. Porque incompetência ele não incluiu. Eu agora tentei incluir incompetência. Então a situação é grave. E o que é a consequência disso? Primeiro, a consequência, se você é pesquisador, é que você precisa estudar muito. Porque você tem que ser capaz de identificar problemas em artigos só por causa do seu conhecimento e o seu detetor de besteira. A única proteção que você tem. No mesmo tempo, isso significa que pesquisa vira menos e menos relevante. E isso a gente consegue observar. Tinha uma época, nos anos 80, onde que um monte de inovações que mudaram o nosso mundo, como na área de semicondutores, magnetoresistência gigante, tudo isso vinha da ciência. Eram pesquisadores que descobriram essas coisas. O LED azul também, né? Isso eram pesquisadores. Eles não trabalharam para uma empresa, eles trabalharam para institutos de pesquisa ou para universidades. Recentemente, Elon Musk, e agora eu sei Elon Musk é uma pessoa polêmica, mas Elon Musk não é burro e ele falou muitas coisas certas. Ele tinha dito que mais do que 50%, eu acho que ele falou mais do que 50% das publicações científicas são irrelevantes ou não fazem sentido, não sei o quê. E ele tem razão. De acordo com isso aqui, ele tem razão. A maioria, ou 50% das publicações, tem erros graves e só podem criar confusão. Isso cria o que a gente chama de entropia de informação. Quando você tem agora muita informação errada, similar a fake news ou alguma coisa desse tipo, você cria confusão, só confusão. Então, os pesquisadores estudam esses artigos porque pesquisadores são interessados nas coisas fundamentais, enquanto engenheiros e as empresas são mais práticos. Eles olham realmente para conseguir algo. E isso significa, o que a gente consegue observar também, que a gente tem cada vez menos inovação das universidades e dos institutos de pesquisa e cada vez mais inovação de empresas. Eu não tenho uma solução para isso. Eu acho que atualmente o nosso sistema de revisão em pares é o melhor sistema. Mas então, isso aqui agora foi um vídeo que mostra um problema na ciência enorme. Se você é pesquisador, eu gostaria muito de escutar a sua opinião aqui nesse vídeo. Se você não é pesquisador, por favor, lembra, a pesquisa tem um problema enorme, mas ela ainda é melhor do que a astrologia ou qualquer outra coisa que existe aqui. Porque ela ainda tem um mecanismo em qual ela consegue identificar fraude. Algo que outras áreas não têm. Tá bom, então eu espero que alguém gostou desse vídeo e a gente se fala. Eu digo até a próxima, os meus amigos.